Olá, seja muito bem-vindo ao Entre Costas Podcast. E no episódio de hoje é a segunda parte do episódio sobre ansiedade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento não medicamentoso. Então, o que você pode fazer na prática e o que um psicólogo, por exemplo, ou médico pode te ajudar a lidar com os seus pensamentos sem que você use medicação. Bem, esse episódio também é um oferecimento da Delabito, nosso parceiro. Se você quer fazer uma parceria como eles, é só entrar no link disponível aqui embaixo. E aí você vai ser direcionado aqui para o nosso time comercial para poder apoiar o nosso podcast. E a Delabito, então, é uma marca de roupas, que é essa que eu estou usando. Ficou chique, hein? Chique, é bonito. Bonito, confortável. Parece que eu estou usando um lençol, porque é uma marca de camisetas de algodão egípcio, né? Em breve eles terão outros produtos na esteira também, mas hoje o carro-chefe são as camisetas e as cuecas de algodão egípcio, de muita qualidade. É uma marca de roupa atemporal, a ideia é que seja confortável e elegante. Básico, mas estiloso. E lá no perfil deles, inclusive, da Delabito no Instagram, Delabito Store, você pode encontrar também como usar as roupas deles, fazendo combinações, para não fugir um pouquinho do habitual. Isso aí. Né? Mas hoje a gente tem uma novidade. Tem o nosso cupom de desconto na Delabito. Que tem o cupom de desconto Entre Costas, tudo maiúsculo. Link aqui também na descrição. E o cupomzinho ali na descrição. Isso aí. E aí você tem 12% de desconto no Delabito Store. Entrega para todo o Brasil. Sim. E também hoje a gente tem uma outra novidade, que é o método Sense. Isso. O que é isso? Olha, uma novidade, vamos conversar bastante sobre o método Sense, a geração serena, que é um ecossistema de educação em saúde mental, mas eu gosto de dizer saúde integral, bem-estar físico, emocional, social e espiritual. E já temos aí o protocolo Serenidade dentro desse ecossistema. Nós vamos conversar bastante sobre isso e é um modo interessante porque você pode aplicar na prática e já ter os benefícios para o controle da ansiedade. Então, Perfeito. Quem está precisando de mais serenidade, acalmar o coração com ansiedade, o que precisa fazer? Olha, na verdade, a gente está vivendo dias de ansiedade. As pessoas estão cansadas, estressadas e ansiosas. Isso, claro, não é de hoje, mas ao longo da minha história, da minha vida, da minha carreira, eu fui me deparando desde o início com pessoas com ansiedade. Então, eu resolvi trazer todo esse meu conhecimento, associado também toda a minha experiência, mas com o Henrique, que atua na área de saúde mental, Marina na psicologia, e traz todo um conhecimento mais atualizado. Então, tudo isso foi reunido. E, como eu disse, nós temos a geração serena. O que é a geração serena? É um ecossistema educacional para a promoção da saúde mental e integral. E dentro desse ecossistema tem o método Sense. Então, Sense quer dizer o quê? É o sentido, é percepção, é compreensão. E nós temos 5 pilares do método Sense. É o Sense Body, Sense Mind, Sense Brain, Sense Energy e Sense Life. Eu vou explicar cada um desses pilares. O primeiro pilar, o Sense Body, ele vem dessa relação mente-corpo. Nós temos uma relação de biofeedback neurohormonal da mente com o corpo. Essa relação, ela precisa estar em equilíbrio. E muitas vezes, na pessoa com ansiedade, há um desequilíbrio nessa percepção da mente com o corpo. E aí que você entra até com um cardiologista especialista no assunto, porque muitos deles já vêm com a sensação de infarto, batedeira, dor no peito, falta de ar. São comuns no paciente que tem um problema cardiológico. E também no paciente com ansiedade. No paciente com ansiedade. E aí começa a se confundir os dois transtornos, né? E aí você, como cardiologista e com muita experiência no assunto, ensina ali dentro da plataforma como diferenciar um do outro,
se uma crise de ansiedade é perigosa ou não, tudo isso está lá. Perfeito. E isso muito bem colocado, Henrique. Eu, desde o início da minha carreira, trabalhando em pronto-socorro cardiológico, eu percebi que eu atendia mais pessoas com crise de ansiedade, crise de pânico, achando que estavam tendo um infarto ou um derrame, porque os sintomas são muito parecidos, mas, na verdade, o diagnóstico ao final da avaliação era ansiedade. Então, é muito importante, claro, sempre a avaliação médica é importante para fazer esse diagnóstico, mas a educação do próprio paciente para ele aprender a diferenciar o que é um sintoma de ansiedade que é habitual para ele. Ele está com crises recorrentes de ansiedade. Então, quando ele tem a educação, a informação e o diagnóstico adequado de ansiedade, ele sabe, ele passa a aprender e interpretar melhor esses sintomas. Até porque, até te cortando um pouquinho, mas para fazer o podcast de hoje, eu fiz uma revisão ali na literatura especializada, né, sobre as técnicas não medicamentosas para o tratamento da ansiedade. E todas as técnicas, quando a gente coloca para pesquisar nos livros de psicologia, quando a gente coloca nos artigos científicos mais atualizados, todos colocam lá, primeiro item, psicoeducação. Perfeito. E aí é sobre isso, né, que isso. o método Sense fala. Isso. É sobre a psicoeducação. Que é, inclusive, o vídeo anterior a esse, né, nosso episódio anterior a esse, fala da ansiedade para a pessoa entender o que é, como ela se manifesta, os sintomas. Aprender a identificar. Aprender a identificar, e agora a gente vai dar dicas práticas de como tratar não medicamentosa. Mas lá no método Sense Body você pode encontrar, então, também mais aprofundado, mais vídeos, mais conteúdo, que não dá para falar só em 1 hora aqui de podcast, né? Sem dúvida. E os vídeos são muito práticos, nós vamos falar um pouquinho mais do protocolo Serenidade. Mas voltando, então, à questão da relação mente e corpo. Então, a pessoa com ansiedade, ela fica num estado de hipervigilância no seu corpo. Então ela fica se automonitorando. Será que o meu coração está batendo corretamente? Parece que não. E é interessante. Tem paciente que fala, doutor, eu percebo o meu coração batendo. Isso me gera ansiedade. Tem paciente que fala, doutor, meu coração não parece que está batendo. Eu não percebo o coração batendo. Aí gera ansiedade também. Coitado, o coração está errado de todo jeito. Exatamente. E ele tá fazendo o seu trabalho ali normal e o problema não é o coração. E o pior, né? Igual o coração, você está falando, e a pressão, são silenciosos, tal, os problemas, né? Mas o paciente com ansiedade, ele, por exemplo, começa a ficar ansioso porque ele acha que o coração dele está batendo errado. Aí quando ele vai ver a frequência cardíaca, está aumentada porque está ansioso porque ele acha que o coração está batendo errado, né? Perfeito. Então essa automonitorização e no momento errado e da maneira inadequada aumenta a ansiedade. Então é como você jogar gasolina na fogueira. Então é exatamente isso que eu explico da relação do mecanismo biofeedback corpo e mente. Então, pormenorizado, né? Sim, detalhadamente. Então é importante ele saber como reconhecer os sintomas e não entrar num ciclo vicioso de percepção do corpo, gera mais ansiedade acelera o coração, eleva a pressão e a pessoa entra nesse ciclo vicioso, na crise de pânico, que é extremamente desconfortável e, infelizmente, hoje nos dias de hoje, extremamente comum na nossa vivência, na minha, na de vocês também. Então a gente quer mostrar, né, um caminho, direcionar e acompanhar esses pacientes com informação, com educação em saúde. O segundo pilar é o mind. E aí vem a importância da psicoterapia. Então, o mind é a mentalidade, é o que ela pensa. E a pessoa com ansiedade, ela tem os pensamentos pessimistas, negativos, autocríticos, catastróficos. E isso gera o quê? A emoção ansiedade. Então, até eu ouvi o Guscuri conversando com o Joel J recentemente, e ele fez uma pergunta interessante, né? O pensamento é real ou virtual? E ele completa. E a emoção? É real ou virtual? Aí ele dá a explicação dele,
e no entender dele, o pensamento é virtual e a emoção é real porque aflora no corpo. Tem um livro que chama A Entrevista Psiquiátrica. Ele faz essa distinção, mas ele muda os nomes, né? Então são as mesmas coisas, mas com nomes diferentes. Ele faz essa distinção entre pensamento, emoção e sentimento. Então a emoção é o que está na cabeça. E o sentimento é a emoção, mais, né? Na verdade, é a emoção mais a sensação física. Isso. Então, na verdade, é isso. Então, o que nós sentimos é fruto do que nós pensamos. Então, esses pensamentos negativos, pessimistas, catastróficos e autocríticos vão determinar a emoção desagradável e vão levar a um comportamento disfuncional. Então, por exemplo, medo de falar em público. Então, pensamentos negativos, vou passar papel de ridículo, vão achar que eu não sei o que eu estou falando. Isso, aliás, o medo de falar em público, ele é um medo mais comum do que o medo de morrer. Muito comum. Né? E não necessariamente é uma patologia, né? Não necessariamente pode ser normal. Você pode ter medo de falar em público, ir lá, enfrentar e falar. Depende do nível de prejuízo. Exatamente. Aí a definição de transtorno é quando a pessoa passa, por exemplo, a evitar determinadas situações. Ele perde oportunidade de emprego porque ele não quer se expor, ele tem dificuldade de se relacionar com pessoas. Então aí vira um transtorno para a pessoa. Né? Então, pensamento, emoção e comportamento. E isso está vinculado a crenças que vão sendo formadas ao longo da vida. Então, crenças de identidade, quem eu sou, crenças de capacidade do que eu sou capaz e crenças de merecimento. Né? E aí vem toda a bagagem da psicologia cognitiva que nós vamos conversar bastante aqui. Mas eu queria ainda trabalhar mais alguns pilares antes de entrar na psicologia cognitiva, que é importante. O outro pilar é o brain, aí é com você, né, que é o aspecto neuroquímico da ansiedade. O cérebro do ansioso ele é hiperreativo. Ele dispara uma reação de alarme constante, frequente e intensa, desproporcional às situações do cotidiano. E aí, muitas vezes, vamos precisar de medicação. Mas nós temos técnicas da psicologia cognitivo-comportamental que ajudam a regular o cérebro. Inclusive, nós vamos dar aqui um bônus no final, para quem chegar no final aí, que vai mostrar um caminho para isso, não é verdade? Exatamente. Fique até o final para saber. Fique até o final para você ganhar esse valioso presente, podemos dizer assim, né? Presente do entrecostas para você que está conosco aqui. Então, é um pilar do cérebro, do brain. Né? O pilar energy, que é rotina e estilo de vida saudável. E aí a gente entra para a medicina do estilo de vida. Nós temos 6 pilares: alimentação saudável, atividade física, qualidade do sono, conexões humanas, gestão do estresse e evitar as substâncias psicoativas, álcool, tabaco e outras drogas. E telas, né? E aí entra os tóxicos aí, os outros distúrbios comportamentais, como as telas. Hoje, sem dúvida nenhuma, bem lembrado por você, que é um problema, podemos dizer, de saúde pública, né? No episódio com o Bruno Colontoni, que a gente abordou bastante esse tema, né? Ele até colocou relacionamentos tóxicos, né? Isso, relacionamentos tóxicos também entram aí. Então a gente precisa ter essa atenção nas conexões humanas. E um aspecto importante desse pilar energy é da rotina. Nós precisamos de uma rotina para acordar, para se alimentar, horários. Nós somos um animal que nós temos um ciclo circadiano, um ciclo biológico que precisa ser respeitado. Então, quando você rouba horas de sono para você ficar na tela, ou seja, se distraindo, ou jogando, ou trabalhando, você está pagando preço e a sua saúde vai ser comprometida. Então, a gente tem que ter essa rotina. Né? Tem que ter rotina anti-estresse. É uma rotina anti-estresse. E aí, até dentro dessa rotina, você precisa ter um horário para você fazer atividade física. Você precisa ter um horário para você ter um momento de descanso, de pausa, talvez uma meditação. Então, é importante esse sense, que é o energy. E, por fim, o sense life,
que quer dizer a questão do sentido, propósito e direção da vida. E isso é muito importante, né? Porque o que nos move, né, é o sentido, é o propósito. Eu sempre falo que o meu sentido de vida é cuidar de pessoas e ajudar meus filhos a realizarem os sonhos deles. Então, nós estamos aqui realizando um sonho, né? E que bom que você está nos ouvindo e nos assistindo, porque você está preenchendo a minha vida de sentido neste momento. É isso que me move. Por isso que a gente está aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Educação e saúde. Então, só tem sentido se você estiver nos ouvindo e nos assistindo. Então, obrigado por você estar conosco nessa jornada de promoção de saúde. E aí é interessante, até essa semana eu estava mostrando o método Sense para um paciente, e esse paciente ele falou, doutor, e o caso dele era de ansiedade. Então, quando eu falei do Sense Life, do sentido da vida, ele falou, doutor, aqui que está meu problema. Porque eu trabalho duro, acordo cedo, volto tarde para casa, tenho minha esposa, meus filhos, já construí minha casa, e aí eu fico pensando, tá, e por quê? E quando eu morrer? Aí eu falei para ele exatamente o porquê, são os seus filhos, são a sua família, é o motivo que você está na empresa produzindo. E depois que você morrer, é o seu legado, que marca você deixou no mundo. Então aí você percebe que é aquele ciclo sem fim, né? Eu lembrei até do Rei Leão que você assistia, você adorava quando era criança, né? É o ciclo sem fim. Então, e nesse sentido, né, eu aprendo muito com vocês, mas eu também entendo que vou deixar um legado com vocês e por vocês. E vou deixar também, nós vamos deixar uma marca no mundo, que é o nosso propósito de cuidar da saúde no sentido amplo, bem-estar físico, emocional, social e espiritual. Então, esse é o método Sense. E dentro do método Sense, nós lançamos, recentemente, o protocolo Serenidade. E lá, nós temos uma série de videoaulas, onde as pessoas podem acessar, tem toda uma estratégia de gestão da emoção para deixar a ansiedade para trás e encontrar a serenidade. Então, a gente vai falar sobre a técnica de gestão dos pensamentos, como identificar, a Marina depois vai explicar melhor sobre isso. Vamos falar de técnicas de relaxamento, técnica de respiração. Tem a técnica grounding, que foi gravada pela Marina, muito eficaz. Quando você está com uma crise de ansiedade, o que você pode fazer nessa situação? Tem lá para você todo esse conteúdo. E para quem participar do protocolo Serenidade, ainda terá a oportunidade de encontros periódicos comigo e certamente em alguns momentos com vocês, que estarão juntos conosco, promovendo a saúde mental. Como eu disse, o objetivo é deixar a ansiedade para trás e ter uma vida com paz e serenidade. Então, esse é o protocolo Serenidade. E se você quiser adquirir o protocolo, nós vamos deixar o link de acesso aqui para você na descrição desse episódio. Nós vamos ficar muito honrados com a sua participação nesse conteúdo e eu tenho convicção de que você será beneficiado se você sofre com ansiedade e quer ter uma vida com mais serenidade, encontra isso lá nesse protocolo. Então, tanto na descrição no YouTube quanto no Spotify, vou deixar lá escrito Protocolo Serenidade e o link. Você clica lá e você entra para viver uma vida não livre de ansiedade, mas aprendendo a lidar com a ansiedade e livre do transtorno de ansiedade. Exatamente. E eu gosto muito dessa expressão da serenidade, porque serenidade, como você disse muito bem, não é viver sem problemas, mas é você estar sereno diante dos problemas. Então, esse é o nosso objetivo. E confesso que tem me ajudado muito, porque eu fico refletindo e aplicando essas técnicas que a gente ensina para os pacientes
tenho tido uma vida mais serena. Bastante trabalho, mas sem dúvida mais serena e feliz pela realização do propósito de ajudar pessoas. O que a gente quer, a gente tem conversado e tem estado unidos nesse propósito de criar esse movimento de pessoas que sofrem com ansiedade, transtornos mentais, estresse, burnout. O Brasil bateu o recorde de novo de afastamentos do ambiente de trabalho por problemas, transtornos mentais. Então, e vai continuar batendo pelo jeito. Então nós queremos dar nossa colaboração, nossa contribuição e ajuda para mudar essa estatística. Então esse é o nosso objetivo. Perfeito. E hoje a gente então vai falar um pouquinho mais sobre como você pode mudar sem precisar tomar uma medicação para isso, através da psicoterapia, né? Então, como olhar para os problemas de uma forma diferente? Como que é esse processo? Marina, quem que é o Aaron Beck, Judith Beck? O que é terapia cognitivo-comportamental? E como ela pode ajudar os pacientes com transtorno de ansiedade? Muito bom. Atualmente, por que eu estou falando sobre a terapia cognitivo-comportamental em um episódio de ansiedade? Porque é a abordagem com maior evidência científica para o tratamento. É o que a gente chama de padrão ouro. O padrão ouro, como que ele é estabelecido? Através da ciência, por meio de testagem. Então, tem uma evidência mais robusta e mais volumosa para o tratamento. Então, é mais eficaz. Eu fico muito feliz de poder passar essa segurança para os pacientes, de que não é nenhuma teoria da cabeça, vozes da minha cabeça, né? Inclusive, na revisãozinha que eu fiz, eles elencam como um problema a terapia mal conduzida. Sim. Né? Então, isso pode piorar as preocupações do paciente. Então, se o terapeuta deixar a terapia ser conduzida pelo paciente de uma forma livre, isso também pode ser um problema. Por isso que é importante ser estruturado, né? Olha, isso que você falou, Henrique, é muito interessante. Quando eu fiz o curso de formação em terapia cognitivo-comportamental, o que eu achei extraordinário, que não aprendi na medicina, foi a estruturação da terapia. Porque ela tem uma metodologia. Tem começo, meio e fim, né? Começo, meio e fim. E até é interessante que uma coisa que eu aprendi com isso foi o feedback da sessão. Uhum. Porque o médico ele é muito impositivo. Ele acha que ele é o dono da verdade. Olha, você vai fazer isso, isso, isso e pronto. E sabe qual que é o resultado disso? Baixa adesão. Baixa adesão. Os pacientes não... Um paciente que adere ao tratamento é considerado que ele vai tomar medicação 75% das vezes. Ou seja, tudo que for abaixo disso é a adesão mais ou menos. Mas eu acho 75 muito pouco. Exato. E tem estudos na cardiologia, inclusive, de 50% apenas menos de adesão. Ainda. Menos ainda. Então, porque a pessoa não sente nada. Tratamento da hipertensão não tem sintoma. Então, ele adere muito pouco do ponto de vista medicamentoso. Então, esse feedback, então, é ouvir o paciente, ouvir até a opinião dele sobre a própria sessão. O que ele achou, gostou, não gostou, por que não gostou, o que podemos melhorar. Então, porque isso é o compromisso de caminharmos lado a lado dos nossos pacientes. E aí, estava lendo hoje de manhã o livro do Carl Sagan, né, O Mundo Assombrado por Demônios, e no capítulo que eu estou lendo agora, ele fala sobre a memória, que a memória é subjetiva, né? Então, cada pessoa vai lembrar de um evento, o mesmo evento, de formas diferentes. Sim. Só que para aquela pessoa é verdade o que ela está lembrando ali. Então, isso fala pra gente que pessoas diferentes vão ter experiências diferentes na terapia. Do mesmo evento. Do mesmo evento. Então, aí Sim. isso mostra, vamos ouvir a Marina sobre isso, que a questão não é a situação vivenciada, mas é como interpretamos as situações que vai determinar se isso vai ser um problema ou não. Né? Exatamente. Até, olha como é interessante, hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava fazendo uma corrida, um treino. Encontrei o pessoal do Itimura fazendo um treino lá, e o Itimura que já esteve aqui com a gente, né? Foi sempre muito bom encontrar o Itimura e a turma dele lá no treino. E uma menina tinha acabado de cair.
caí, teve algumas escoriações e tal, nada demais. E ela já tinha se levantado, voltou a correr, e aí alguém passou por ela e falou, como está? Ela falou, tô bem. Aí ela comentou comigo, olha, vou ser marcada aqui pela menina que caiu. E aí eu falei para ela, não, você vai ser marcado pela pessoa que levantou e seguiu correndo, apesar das escoriações, estava lá correndo. Então, é exatamente como a pessoa ela interpreta a situação, né? Então, é igual o Vanderlei Cordeiro de Lima, né? Exatamente, muito bem lembrado. Esse episódio foi marcante na minha vida. Eu estava assistindo essa maratona ao vivo lá. Uhum. Conta um pouquinho. Ele estava em primeiro lugar na maratona da Olimpíada. E aí uma pessoa com algum transtorno, talvez esquizofrênico, não sei, mas num delírio que precisava interromper ele. E foi lá e abraçou ele de uma forma que ele não conseguisse mais correr. Ele perdeu muitas posições com isso, mas voltou e ainda chegou em terceiro, acho. Exatamente. Na corrida e ganhou a medalha de honra, né? Uma medalha restrita, que pouquíssimas pessoas ganham. Ele poderia ter ficado pensando... Não vou mais. Eu sou o cara que perdeu a maratona, que estava em primeiro e perdeu a maratona. Isso mesmo. E ele chega no final fazendo um coraçãozinho para o público que o aplaudiu em pé, né? Valorizando a sua superação. Exatamente, muito bem lembrado, né? Então é isso, quer dizer, não é o que acontece conosco que vai nos marcar, e às vezes a questão de marcar a memória, quando você tem uma situação que é mais traumática, ela marca profundamente na memória e a gente não apaga isso, mas a gente pode reeditar isso, ressignificar essa memória, e aí a importância da ajuda da terapia. Até porque não necessariamente essa memória ela é real. Ela é a sua interpretação sobre aquilo que aconteceu. Exatamente. E a sua interpretação pode mudar, principalmente com o processo de psicoterapia. Sim. Mas vamos continuar falando, então. Deixa a Marina falar. Para a resposta, o Aaron Beck era um psiquiatra psicanalista. E ele começou a perceber esses padrões de pensamentos, principalmente, inicialmente, com pessoas com depressão. Pensamentos negativos de si, do outro, do futuro, do mundo. E a partir disso ele começou a desenvolver, foi bebendo de várias fontes ali da psicologia, da terapia cognitiva e outras, até mesmo da psicanálise em algum nível, que era a abordagem dele. E ele foi o primeiro a testar a psicoterapia. Já existia os experimentos da terapia comportamental, mas ele foi o primeiro a pensar no protocolo, nessa estruturação da terapia que a gente falou. Ela tem um início, meio e fim. E ele propôs a alta do processo. E qual que é o grande objetivo da terapia em TCC? Ensinar o paciente a ser seu próprio terapeuta. Como? Ensinando ele a lidar com os pensamentos e as emoções. Então, esse é um grande objetivo, é por isso que é uma terapia que visa a alta. É um processo, cada pessoa vai ter o seu tempo de processo. Algumas são alguns meses, outras são alguns anos. Cada um tem as suas questões individuais. Então, na TCC, a gente entende justamente isso. Vivemos situações, essas situações geram interpretações, que são os meus pensamentos. Esses pensamentos geram emoções. E isso vai voltando também. A setinha, ela vai, mas ela também volta. E uma coisa muito interessante é que, às vezes, não são só situações externas. O exemplo que você deu, de perceber o coração batendo para a pessoa com ansiedade, é uma situação interna, que vai desencadear um pensamento de: será que eu estou tendo um infarto? Ou estou morrendo. Estou morrendo. Né? Um pensamento mais afirmativo. Exatamente. Estou morrendo, estou tendo um infarto. Catastrófico. Estou com problema no coração. Sem a interrogação no final, né? Sem a interrogação. É uma certeza. Eu estou morrendo, eu estou tendo infarto. É uma afirmação. Exatamente. É exatamente essa certeza que faz a pessoa acreditar tanto no pensamento que ela, inclusive, cria um cenário. Bom, então eu estou morrendo, vou deixar meu filho, vai ficar órfão, vou deixar meu marido, minha esposa, e ela se vê numa situação de velório, de enterro, de como é que a vida, ela cria todo
uma história mental fictícia, como se aquilo fosse realidade. E aí a questão do corpo, da mente e o corpo, é que o corpo não sabe se isso é uma situação real ou imaginária, ele acredita como se fosse real e reage como se fosse real. E aí Então- aumenta a reação, né, também. Exato. Nesses Exatamente. casos. Alimenta, né? Alimenta. Então, os nossos pensamentos são interpretações da realidade. O que acontece é que cada um usa um óculos para enxergar a realidade, como o Henrique falou. Cada memória do mesmo evento, por todo mundo que estava ali, vai ser diferente. Cada um interpretou, por conta do seu óculos, a realidade de forma diferente. Acontece que existem distorções dessa realidade que vão levar a emoções mais negativas ou desagradáveis, né? Eu gosto de dar um exemplo, quando eu estou explicando para os pacientes, sobre essas distorções de pensamento. Vamos supor que eu tenho uma caixa de uma pizza aqui e vocês não estão vendo a pizza. Ela está virada para mim. Eu vou e te entrego um pedaço de pizza de calabresa. Você pode pensar que toda pizza que está aqui é de calabresa. Geralmente é o que a gente faz. A gente generaliza. Isso. Mas se você não me perguntar nada sobre isso, você não sabe se essa pizza tem 2 sabores, se esse era o último pedaço de pizza, ou se esse era o primeiro, ou se tem mais de um sabor, ou se é toda de calabresa de fato. Quantas possibilidades? Exato. E aí uma paciente me perguntou, mas doutora, como é que eu sei do que é a pizza? Perguntando. Tanto perguntando para o outro, quanto se perguntando, né? Quando a gente fala dos pensamentos, como é que a gente se livra, entre aspas, desses pensamentos distorcidos? Questionando eles. Que evidência eu tenho? Uhum. Então, essa é a parte cognitiva da terapia. É a gestão dos pensamentos. Questionando se eu tenho evidência o suficiente para chegar nessa conclusão. E, geralmente, a resposta é não. Se o pensamento é distorcido, a resposta é não. E um dia o Daniel me perguntou, mas todo pensamento é negativo? Não. A gente está pensando o tempo todo. No dia a gente tem milhões de pensamentos. A gente está interpretando a realidade o tempo todo. Isso é bom. É o que o nosso corpo foi feito para fazer. Acontece que, geralmente, são os pensamentos distorcidos que geram sofrimento. E a gente está aqui para tratar o sofrimento humano. Então é isso que a gente vai abordar na terapia. Uhum. Né? Mas, não, todo momento, aqui tá frio, aqui tá calor, eu tô com fome, não tô com fome. Tô com fome do quê? Isso é uma interpretação da realidade, né? Então, na terapia a gente vai questionar até enfraquecer esse tipo de pensamento. E também tirar o peso maniqueísta dos pensamentos. Pensamentos positivos e negativos. Não necessariamente, né? Uhum. São pensamentos. Vamos avaliar em que classificação a gente consegue colocar ele, ou não precisa de uma classificação. Exato. Porque, às vezes, na TCC, os pensamentos automáticos são os que vêm à nossa consciência. Essa interpretação rápida, muito rápida, que eu faço da realidade. Mas, em um nível um pouquinho mais inconsciente, um inconsciente diferente da psicanálise, mas um pouquinho mais inconsciente, tem as crenças. As crenças são a raiz da árvore. É sobre o que você acredita de fato. Do mundo, de você mesmo e dos outros. Essas crenças, que hoje podem ser distorcidas, um dia pode ser que não foram. E, na verdade, não foram. Então elas mudam. Elas mudam. E o processo de terapia é justamente esse. A gente trabalha para mudar as crenças, para elas serem mais coerentes com a realidade possível. Mas por isso que é difícil. Porque a pessoa, às vezes, na infância, ela teve uma evidência de que o mundo funcionava dessa forma. Para ela, de fato, funcionava. Uma criança foi abandonada, ela tem uma crença de que todo mundo vai abandonar ela. E ela vai carregando isso Exato. para os relacionamentos E atuais. eu não posso de chegar amizade. para esse paciente e falar, não, você nunca vai ser abandonado. A experiência dela mostra o contrário. É natural que ela, de certa forma natural, que ela tenha medo do abandono. Isso aconteceu com ela e deixou marcas que ela vai carregar para o resto da vida dela. É uma cicatriz. Mas, e aí o meu trabalho que é difícil nesse sentido, é fazer com que a pessoa tenha evidências contrárias a essa evidência tão forte. Mas aí o que é difícil é que no caminho, às vezes outras pessoas podem abandonar ela. Uhum. E eu Aí preciso não importa. encorajar ela a continuar. Primeiro, na terapia, o vínculo ele é terapêutico. É um espaço propício para confiança. Então, eu já começo um trabalho
ali mesmo, naquela relação de, olha, tem algumas pessoas em que você pode confiar. Eu sou uma delas, por exemplo. Lógico, é propício para isso, ele é feito para isso, porque é um espaço livre de julgamento, o que por si só já é terapêutico. Se a gente tivesse mais relações humanas livres de julgamento, o mundo com certeza seria um lugar melhor, né? De acolhimento. Então, um espaço de escuta. Um espaço que é sobre a pessoa, né? Não é sobre o terapeuta. Então, todas essas crenças a gente vai trabalhando, a gente precisa construir novas evidências para aquilo fazer sentido, né? Um exemplo. Eu posso chegar para você e falar assim, Henrique, eu vou pilotar um avião. Sou capaz. Aí você vai falar assim, Marina, eu até acho que você pode ser capaz, mas tem todo um processo antes. Você não pode sair daqui hoje do podcast e pilotar um avião. Então, às vezes, também não é sobre o pensamento positivo com base em nada. Não, eu preciso construir evidência. Que aí é muito do alguns coaches fazem, Exato. Né? Eu preciso construir, Então, Marina, se você quiser, você pode. Mas você tem que passar por uma jornada de aprendizagem disso. Você tem que fazer todo o curso de piloto necessário. Aí sim, você vai poder pilotar, mas você não pode sair daqui e pilotar. Então, isso às vezes acontece, as pessoas pensam, é só ter um pensamento positivo. Não. Precisa ter embasamento esse pensamento. Então, eu preciso construir novas evidências. Mesmo porque pode ser até delirante esse pensamento, como da mania. Quando ela falou que ela vai pilotar avião, eu já pensei, Henrique, faz o diagnóstico aí, pode ser bipolaridade, né? Então, mas você comentando, Marina, me lembrou uma paciente que eu aprendi muito com ela. Essa paciente, ela entrou no consultório era no inverno, estava tudo fechado, janela fechada, porta fechada, obviamente. E ela falou, doutor, por favor, abra a janela, porque eu não consigo permanecer em lugares fechados. E ela já começou a entrar em ansiedade, né? Abri uma frestinha ali para ela. Falei, mas por que você não consegue, né? O que acontece? Não, eu acho que vai me faltar o ar, eu começo a ter ansiedade, palpitação, dificuldade para respirar, e eu preciso sair do local, eu não consigo permanecer no local. E aí, depois de várias consultas, ela contou, e aí nós entendemos a origem. Quando ela tinha 6 anos aproximadamente de idade, os pais estavam separados e numa briga de quem ficaria com ela, um dos familiares tirou ela meio que à força, colocou no carro e saiu. E aí ela tinha a imagem do carro fechado e ela ali ansiosa, né, sendo praticamente raptada ali pelo familiar, né? Então ela associava toda vez que ela estava no ambiente fechado aquela vivência que ela teve com o carro fechado, porque a pessoa fechou os vidros para ela começou a chorar e tal, e para as pessoas não ouvirem o choro, eventualmente o grito, o pedido de socorro dela. E aí, então, ela se reportava àquela situação, que era uma situação de risco real. Sim. Mas nem sempre existe uma base assim, né? A TCC, ela é muito focada no presente, no aqui e no agora. Então, esse sintoma, ele está acontecendo aqui e agora. Então, eu vou tratar. Não necessariamente, e nem sempre eu vou descobrir a causa dele. E na TCC a gente entende que não precisa. Às vezes, a gente vai descobrir, vai lembrar, às vezes a pessoa lembra de situações, com o tempo também, né? Isso vai ficando mais claro. Eu, depois de 5 anos de terapia, eu tive um insight de onde vinha aquela minha crença. 5 anos de terapia. Eu não precisava saber de onde veio para eu trabalhar isso. Então, isso, nesse sentido, é diferente da psicanálise, né? Que vai sempre voltar para a raiz. Quer saber a raiz, né? É saber a raiz para tratar. Na TCC isso não é necessário, a gente consegue tratar sem saber a raiz. Às vezes a gente vai saber, às vezes não. Isso faz essa abordagem ser mais prática, resolutiva e muitas vezes de mais curto rápido. Prazo, né? Do que a psicanálise comparada com a... Sim. E geralmente a pessoa ansiosa, né? A ansiedade, a gente já falou isso no outro podcast, ela está baseada no medo, né? Então, o sentimento ou a emoção relacionada à ansiedade é o medo. Geralmente esse medo, ele vem... Medo do quê? Medo de alguma coisa.
como que você vai lidar com os pensamentos que trazem medo mesmo durante um local de segurança? Porque muitas vezes ali no consultório, a pessoa ela não está se deparando com o medo dela. Vamos pegar até o exemplo que você deu, de falar em público. Então, ela tem muito medo do escrutínio. Ela tem medo de Ser avaliada. ser avaliada, de passar vergonha, das pessoas acharem que ela não é nada, ou vários pensamentos que vêm relacionados a isso. Você precisa desconstruir cada pensamento. Como que é? Como que é não ter o medo presente e lidar com o medo mesmo assim? Tá. É aí que é importante fazer a distinção do que é transtorno para o que é uma emoção natural. Em uma apresentação em público, um certo medo natural porque me prepara para aquilo. Como eu lido com os pensamentos relacionados a isso? Eu preciso lidar com cada um. No momento que você tá ali e, tá, Marina, chegou a minha hora de apresentar. Você não vai lidar com nenhum deles. Não é hora de lidar com eles. A hora de lidar com eles é na terapia, né? Naquele momento, você precisa fazer a gestão prática da sua emoção. Você não vai lidar com o pensamento. Você vai fazer um exercício de respiração, de relaxamento. Você vai mudar a sua atenção. Não é hora de focar nos pensamentos. Depois, quando você estiver na terapia, no espaço para isso, você vai olhar para esses pensamentos e aí eu vou identificar se eles têm uma crença comum, raiz, que levam todos esses pensamentos à tona, ou se são várias crenças. E aí eu vou atuar na crença. Eu vou questionar o pensamento para enfraquecer o pensamento e, consequentemente, a crença. Então, o exemplo que ele deu da paciente no ambiente fechado, o medo é perder o ar, né? Ficar com falta de ar. E a gente começa o questionamento que, às vezes, para a gente de fora parece óbvio, mas para a pessoa que está com medo não é. E é isso a gente não julga. Quantas vezes você esteve em um ambiente fechado e te faltou o ar? O oxigênio não acaba assim. Aqui não é tão vedado assim, como uma espaçonave, né? Circula o ar. Como o medo do elevador é muito comum, a pessoa achar que vai acabar o ar quando o seu elevador parar, vou morrer asfixiada porque vai acabar o ar. Quantas vezes você viu isso acontecendo? Quantas vezes você viu notícia disso? Não é assim que funciona. Então, ela, no fundo, tem uma crença de como o mundo funciona e a gente vai quebrando essa crença e adicionando uma alternativa. Então, se o medo é ficar preso no elevador, tá. Isso pode acontecer? Pode, é um medo de algo real. É válido ela ter esse medo. É uma situação desconfortável. Ninguém gosta de ficar preso no elevador. E aí eu crio mecanismos, alternativas. Se isso acontecer, vamos te preparar para se isso acontecer. O que você vai fazer? Primeiro, você vai respirar. E aí você vai ver. Bom, tem o botãozinho para apertar e chamar a emergência. É um elevador que tem câmera. Vamos ver que tem uma pessoa lá dentro, se o elevador parar. Você vai ter que esperar. É uma espera difícil, desconfortável? Sim. Né? Mas aí que entra a questão da diferença do medo. Desconfortável. Já fiquei preso no elevador. Você fala, putz, quanto tempo eu vou ficar aqui, né? O celular tá com sinal, não tá? Geralmente não tá nessa situação. Mas você não vai ficar esquecida no elevador. Né? De um transtorno que aí a intensidade é muito maior. Então, identificando isso, aí a gente tem protocolos diferentes para tratar com uma emoção normal e uma emoção vinda de um transtorno que ela é mais intensa e mais frequente. Agora, eu queria voltar um pouquinho na questão do pensamento, porque o que é interessante, o paciente com ansiedade, ele percebe muito bem a emoção, a sensação física, porque ele sente o coração disparado, as mãos ficam trêmulas e frias, às vezes dá uma sudorese fria. Então, ele percebe o corpo mostrando para ele que ele está num sinal de perigo, uma ameaça. Né? E ele não percebe que aquilo foi causado por um pensamento. Então, como que na terapia você ajuda o paciente a identificar esse pensamento? Antes mesmo de questionar, como é que ele identifica? Qual é a ferramenta que você costuma usar para que as pessoas possam praticar e identificar esses pensamentos? Até porque para ele, naquele momento, é real, né? É real e ele não percebe que o que está por trás foi um pensamento. E esses pensamentos automáticos a gente não escolhe vir, né? Eles vêm automático. É o que você falou, é o pensamento automático negativo. Aí a gente
só volta um pouquinho para ir para frente. Na crise de pânico, às vezes o paciente vai conseguir identificar o evento gatilho da crise. Nem sempre. Então, às vezes a pessoa vai ter crise no meio da noite, ela estava dormindo e ela acorda com uma crise. Isso pode acontecer, isso é ansiedade, né? O que eu disse também da situação interna, ela percebeu alguma coisinha diferente no corpo, pode ser gatilho para uma interpretação que é muito rápida, às vezes ela nem percebeu o que fez. Ou algo externo, como falar em público, uma situação de exposição. Na TCC, a gente usa o RPD, que é o Registro de Pensamento Diário. Um diário. É um diário de pensamento. Eu começo devagar com o paciente, porque no início da terapia é tudo muito novo, eu estou tentando explicar tudo isso para ele também. Então, eu começo assim. Na sua semana, quando você sentiu uma emoção desagradável, e eu preciso ensinar antes ele a nomear essa emoção. É preocupação? É medo? É ansiedade? É tristeza? É chateação? Que emoção é essa? Então, quando você sentir qualquer emoção desagradável, você vai anotar a situação e a emoção. Esse é um passo inicial. Tá conseguindo. Tá conseguindo nomear. Tá com dificuldade de nomear a situação. E aí eu vou tentando ajudar o paciente a nomear aquela emoção, tá? Vamos voltar para aquela situação que você descreveu aqui. O que passou na sua cabeça? O que você estava pensando? E geralmente a pessoa que tem dificuldade, ela vai falar de novo sobre os sentimentos que ela teve. Isso. Aí de novo, vamos voltar. Passou esse pensamento, eu começo a dar exemplos para a pessoa que está aprendendo a identificar. Passou que você podia estar tendo um ataque do coração? Ah, passou, doutora. Legal. Passou... Você estava se sentindo preparada para aquela apresentação? Não. Eu não acho que eu estudei, eu não acho que eu estava preparada. Tá. E aí, qual que era o seu medo, então? Eu estava com medo, sei lá, uma apresentação no trabalho, né? Do meu chefe achar que eu não sou competente. Opa, cheguei num pensamento importante. E é interessante, até desse exemplo que você deu, que muitas vezes a pessoa se preparou muito bem, e isso deixa ela até mais ansiosa, porque, nossa, eu me preparei tanto, e eu não estou conseguindo performar. E aí eu vou identificar um padrão de pensamento de autocrítica e autocobrança. Então, opa, essa régua dessa pessoa, ela é lá em cima. Então, eu preciso mostrar para ela que a preparação dela é o suficiente. Que talvez o que ela precise aprender é como administrar essa emoção. Como que ela vai administrar para ela conseguir entregar aquilo que ela sabe. Primeiro, aprendendo a interpretar como uma situação que não é perigosa. Outro, vai fazer uma respiração antes de entrar para a reunião, para dar uma relaxada. Dependendo do nível de alerta da pessoa, uma pessoa com ansiedade generalizada também, ela vai fazer exercício de respiração todos os dias. Para dar aquela aliviada geral. E treinar. Para no momento ela conseguir fazer. Então... É bem interessante isso, eu vendo você explicar a importância desse acompanhamento. Não é à toa que a terapia é semanal. Sim. Então, isso é importante o paciente, porque o paciente, às vezes, ele chega com a expectativa, não, eu preciso melhorar rápido, quero melhorar rápido. Até porque ele tá doendo nele, né? Tá sofrendo, tá doendo, isso mesmo. Então, é claro, eu sempre falo para o paciente, você precisa sair melhor da terapia do que você chegou, né? De alguma maneira, com alguma ferramenta, algum recurso. Mas, principalmente no início, é todo um mecanismo de avaliação, de psicoeducação. Criação de vínculo. Exatamente. Né? Então, conhecer o paciente. Precisa dar tempo ao tempo. Mas eu gostei muito quando você fala do registro do pensamento. E aí, o registro é registro mesmo. É colocar no papel, é escrever. Porque o paciente ele nem sabe que isso existe. Mas quando ele se depara com o pensamento, faz todo o sentido. E aí, o registro, na verdade, então, ele é a situação, o pensamento, a emoção, o questionamento que ele vai aprender a fazer e depois vai fazer sozinho, porque lembra, o objetivo é ele ser o próprio terapeuta. Então, eu vou fazer com ele, ele vai aprender a fazer o questionamento e o pensamento alternativo. Opa, então se não é assim que interpreta, né, se está distorcido esse pensamento,
como é a outra interpretação. Agora é interessante que só de parar e fazer isso já é terapêutico, né? Porque Exato. quantas vezes você... Escrita é terapêutico. Ou a fala, né? Quantas vezes você você pensou uma coisa e você, putz, vou falar isso para outra pessoa, você fala, não, tem nada a ver aquilo que eu pensei, né? Isso é tão importante que a gente colocou lá para os pacientes do protocolo Serenidade um registro do pensamento. Então tem um PDF lá, ele vai baixar e vai fazer o registro dos seus pensamentos negativos, pessimistas, catastróficos e autocríticos, que é a base. Então o primeiro passo é identificar qual é esse pensamento que gera a ansiedade. E aí depois o questionamento, duvidar quais são as evidências que você tem de que isso é verdadeiro, quais são as evidências que você tem de que isso não é verdadeiro e trabalhar com pensamentos alternativos. Essa é toda a estrutura da psicologia cognitiva, né? E o conceito cognitivo do paciente. Eu costumo falar para os pacientes que o meu processo ali, eu acredito que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele tem uma crença que ele tem pela vida inteira. 30, 40, 50 anos tendo aquela crença. E eu vou batendo naquela pedra até eu conseguir quebrar ela e lapidar na verdade, para dar uma crença alternativa. Isso. Então precisa ter paciência com o processo. Terapia, isso é muito importante. É semanal. Terapia precisa ser semanal, principalmente no início. A gente está entendendo, conhecendo o paciente, está construindo vínculo, está identificando a rotina, está identificando o que é possível e o que não é para a realidade dele. Está identificando padrões de pensamentos e de comportamentos e de crenças, tudo isso. Então, inicialmente, terapia semanal. Quando passa a ser quinzenal e mensal? No processo de alta. Como é que o paciente chega no processo de alta? Nas primeiras sessões, a gente faz a lista de objetivos da terapia. Em conjunto. Primeiro, eu peço para o paciente trazer os objetivos dele, o que ele quer trabalhar nele. Ele é quem mais se conhece. Mas eu também fiz uma avaliação e eu vou juntar, se ele não colocou, né? Às vezes, faz um processo de algum diagnóstico, então vai ser também o tratamento desse diagnóstico. Mas o que a pessoa geralmente coloca nos objetivos são os desdobramentos daquele transtorno. Então, a gente vai acompanhando esses objetivos. Às vezes, eles mudam ao longo da terapia. Isso não é um problema, porque o contexto muda, as situações mudam, outros problemas aparecem. Então, conforme a gente vai percebendo, junto com o paciente, de que ele está avançando naqueles objetivos, ele está começando a aprender e conseguir lidar com as emoções sozinho. Então, está conseguindo colocar em prática. A gente vai fazendo o processo de alta. Uma verdadeira jornada que tem um ponto de partida, tem toda a trajetória e um ponto de chegada. E, Marina, beleza, descobrimos a raiz dessa crença, ou fomos mais fundo que a gente conseguiu para entender de onde que vem os pensamentos. O que você vai fazer com isso? Por exemplo, esse evento traumático na vida dessa paciente. Você entendeu, teve um evento traumático em relação a espaço fechado que gera esses pensamentos. O que você faz com isso? Tem algumas estratégias. Primeiro, identifiquei o evento traumático. O que aconteceu? O paciente, geralmente, ele generalizou, né? Então, lugar fechado é perigoso. Ele criou essa regra. Então, eu preciso ir mostrando para ele que isso foi verdade naquela situação e que não é mais. Em outras situações, aquilo não é mais verdade. Isso. Nesse exemplo, inclusive, uma menina indefesa com 6 anos de idade. Agora ela é uma mulher formada, adulta, que ela tem recursos para enfrentar as situações que ela não tinha com 6 anos. E aí a gente mostra isso, né? Porque geralmente são situações da infância que a gente contrapõe com o adulto que é capaz agora de lidar com essas situações, ou até tem técnicas um pouco mais emocionais, entre aspas, em que a gente vai conectar essa criança com o adulto. Então, o que você esperava que tivessem feito nessa situação? Agora você é adulto, você pode fazer. Né? Ou eu, como terapeuta, posso fazer esse papel de resgatar aquela criança. Então, são técnicas... Na TCC a gente não usa tanto, mas dependendo da situação,
É por isso que cada É o tratamento psicodrama, isso daí? é uma técnica de psicodrama, em que eu posso fazer o papel da mãe, eu posso fazer o papel do pai. Então, não é tão usada na TCC, mas dependendo do processo, se a gente acha que aquilo é interessante, pode ser feito. O roleplay também O roleplay, é uma o roleplay. estratégia interessante em Que é do psicodrama. Você encenar. Uma técnica que eu acho interessante na psicologia cognitiva é perguntar para o paciente como você orientaria alguém que estivesse na mesma situação. Aí ele dá uma solução perfeita para o outro. Né? Eu então, diria isso. Ah, tá. Agora diz para você mesmo tudo isso. Né? Então, Não tem problema errar. Acontece, tá tudo bem. Fala isso para você. É muito difícil, doutora, falar isso para mim mesmo. E uma coisa comum quando eu estou atendendo o paciente, quando ele está falando das suas dificuldades, suas dores, e às vezes ele começa a chorar. E aí eu faço esse questionamento. O que passou na sua mente agora? Porque ali, nesse momento, o pensamento está muito vivo. Por isso, inclusive, a questão do registro do pensamento é na hora que a emoção aflora, que é importante anotar, porque depois passa. Passa. E você não consegue lembrar. E não consegue lembrar. Então, ou a gente faz a simulação da situação para trazer à tona os pensamentos, e aí sim eu consegui trabalhar, ou a gente faz esse caminho do adulto saudável, né? A gente falou adulto saudável para criança indefesa. E aí, entrando na parte mais prática e talvez para encerrar o episódio, né? Mas essas técnicas, elas são técnicas, por exemplo, que podem ser feitas na crise de pânico também. Não na crise, mas antes da crise, que é a dessensibilização, né? Então, frente a coisas que te levam à crise de pânico, você ter esse contato num ambiente mais regulado, controlado. Então, tem pessoas que têm crise de pânico em falar em público. Hoje em dia, com os equipamentos de realidade aumentada, né? Então, VR, tem vários outros equipamentos, você pode fazer uma simulação que as pessoas estão falando em público para dessensibilizar ela, né? Isso pode ser feito com fobias também, né? Então, sim, muito usado. Poxa, imagine que você está sentando na cadeira de espera do aeroporto. É o primeiro passo. Imagine que você está comprando um ticket de avião, numa passagem de avião. É o primeiro passo. E progressivamente você vai evoluindo nisso, né? É uma técnica que a gente usa muito para fobia, mas para outras situações também. É um exemplo, às vezes, de lugar com muita gente. Uma vez eu coloquei no consultório, procurei no YouTube, som de restaurante, que é aqueles talheres que era o incômodo do paciente. E eu comecei bem baixinho com o som e fui fazendo um exercício de relaxamento. Enquanto isso. E aí, aos pouquinhos, eu fui aumentando o som. É um ambiente que ela sabe que ela está na sala, controlada de terapia, né, no setting terapêutico. E eu vou adicionando um estímulo que para ela é aversivo, é desconfortável. Ao mesmo tempo, eu vou introduzindo o relaxamento para ela conseguir fazer isso quando estiver, né, no ambiente e mostrando para ela que aquilo não é perigoso. O barulho não é perigoso. Estar com muitas pessoas nesse tipo de ambiente não é perigoso. Tá tudo bem. Funciona. Mas tem suas limitações? Tem, porque não é a mesma coisa. E você chegou já a pensar em ir ao shopping com o paciente? É interessante isso. Na época dos meus professores da faculdade, isso era mais comum. O psicólogo, o terapeuta, extrapolar esse ambiente. Hoje em dia eu vejo que é uma prática menos comum. Então, meus professores contavam que uma vez foi no shopping e o paciente tinha desconforto em andar sozinho no shopping. Ele falou, peraí, fica mais para trás, o psicólogo, né? Eu vou andar para frente e vou abrir um guarda-chuva dentro do shopping. Né? Para o paciente ver... Que tem uma pessoa mais... Que tem uma pessoa mais esquisita. Mas que as pessoas olham e nada acontece. As pessoas vão lembrar daquilo por 2 minutos, se muito. A pessoa não tá nem aí. Vai estranhar, mas pouco importa o que as pessoas pensam. Entendeu? Ou até, outro professor deu um exemplo de... Foi no mercado com o paciente. Para
ensinar, isso chama modelagem, né, do comportamento, ensinar como que ele pode interagir com a pessoa do caixa. Então, ele vai, passava as compras, interagia, o paciente observava, agora é sua vez. Engraçado que hoje em dia... Mas não é tão comum mais. Não é mais tão comum, mas hoje em dia teria muito mais ferramentas para conseguir fazer isso até de uma forma mais tranquila, né? Então, videochamadas, ponto, né? É tipo um de agente secreto, né? Lá, né? Na época, eu fiz o curso de formação em terapia cognitiva comportamental há mais de 20 anos. Na época, tinha o acompanhante terapêutico que fazia esse papel. Hoje em dia ainda tem o acompanhante terapêutico muito no cenário de dependência química, né? Então, eu não estou preparado para ir numa confraternização em que tenha bebida. Aí o acompanhante terapêutico vai junto para te dar uma força ali naquele momento, hoje em né? dia não é mais tão comum. Mas a gente tenta, no ambiente terapêutico, ou simular ou fazer uma modelagem também. Então, a pessoa precisa ter uma reunião com o chefe e ela está nervosa. E aí a gente usa o roleplay. Então, imagina que eu sou seu chefe. O que você está pensando em falar? E aí a gente vai ajustando o discurso dela. E tem as tarefas também, né? Então, tem as tarefas semanais. O paciente tem dificuldade de falar com estranhos. Então, a primeira pessoa que você vai falar é falar bom dia para a pessoa do caixa. Então, começa das tarefas básicas. Minha psicóloga fez isso comigo. E funcionou, tá aqui no podcast, né? Liga para pedir pizza. Pede informação. Eu ficava muito nervosa nesse tipo de situações. E aí você vai aos pouquinhos, né? Respeitando o paciente, você vai aos poucos, você não vai direto para uma exposição extremamente agressiva para ele. E é isso, pede informação, liga aqui, manda mensagem. Às vezes nem mensagem a pessoa manda. Mensagem é mais fácil, é mais difícil. Como é importante o acompanhamento. Personalizado, lado né? a lado, Tudo isso é muito personalizado. E vai de geração para geração, né? Porque eu não sabia. Acho que eu tô ficando velho, né? Se eu tô ficando velho, meu pai... 60 mais. Mais velho ainda. Mas você sabia que hoje em dia tem hierarquias de contato. Então, um paciente que ele tem uns 16 anos, ele tá contando, não, doutor, porque é o seguinte, chamar no direct do Instagram, você pode conversar com qualquer pessoa. Pegar o WhatsApp aí já é uma hierarquia mais para cima. Então, tem hierarquias de... Não fazia ideia que direct é uma coisa mais informal do que... Hoje em dia, para mensagem, por exemplo, o paciente mais inseguro de mandar mensagem, a gente tem o ChatGPT, que também é uma ajuda. Não substitui, obviamente, o tratamento pela psicoterapia. Mas, às vezes, ali, eu quero mandar mensagem para aquela menina, tarará, não sei como. Pede uma dica ali, o ChatGPT te ajuda. E como isso não virar uma muleta, né? Esse tipo de coisa. Por exemplo, eu só consigo, então, falar com o meu chefe através do meu terapeuta. Como que você faz esse desmame também no... Por isso que a terapia, ela tem um processo de alta, porque é um desmame também, né? Mas o que a gente mais preza é justamente a autonomia do paciente. Então, uma vez, então ele está acostumado a fazer o teatro ali comigo, para daí falar com o chefe. Eu vou encorajando ele, dessa vez a gente não vai fazer. Isso. Vai tentar falar sozinho. Marina, deu certo, não deu certo, fiquei mais nervoso. Tudo bem. Aí tem a exposição àquilo que é aversivo de forma gradual, que tende a melhorar. E aí, obviamente, que se a pessoa, não consigo, a gente vai para o tratamento medicamentoso, né, que é um aliado. Outra coisa muito importante de tratamento não medicamentoso, que eu encorajo desde o início da terapia, é atividade física, principalmente para ansiedade. A gente tem estudos mostrando o quão eficaz é também no tratamento. Então, eu tento já, no início, organizar a rotina da pessoa para ir introduzindo aos poucos a atividade física, que ela vai ser uma aliada muito grande para mim e para o processo de alta. Então, acho que eu já falei isso aqui uma vez. Eu tenho muito mais segurança de dar alta para paciente que conseguiu colocar a atividade física como um hábito do que para aquele que não conseguiu. Perfeito. Porque é uma forma de regular tanto emoção, depressão e todas as emoções. Outra não medicamentosa, assim, também é a qualidade do sono. Então, fazer uma higiene do sono adequada, isso é muito importante para a pessoa. Poxa, eu fico ansiosa. A minha esposa, né, ela proibiu de ver filme de guerra antes de dormir. Eu dormia, mas ela ficava estimulada, né? Não conseguia dormir direito, porque aquilo
dava muito Mexia. estímulo, né? Então, cada pessoa vai ter uma tolerância ao estímulo ali. Então, fazer uma higiene do sono adequada te ajuda a não ter tantos estímulos. E se você tem uma baixa tolerância a estímulos, a ficar mais tranquilo na hora de dormir, tende a vir menos os pensamentos acelerados naquele momento que você deita e está tudo em silêncio, né? É muito importante, então, enfatizar o que nós falamos no princípio. Não é possível você tratar a ansiedade se você não mudar o estilo de vida, o estilo de vida saudável. Então, você mencionou o sono, você mencionou a atividade física, eu quero falar da alimentação saudável. Perfeito. E aí, por exemplo, psicoestimulantes, cafeína, café em excesso, energéticos, pré-treino. álcool, exatamente. Então, são condições que pioram muito a ansiedade. Né? A questão das conexões humanas, a pessoa ter uma rede de apoio. Rede de apoio é aquela pessoa que você pode contar. O que é o que você pode contar? Você pode abrir seu coração, você pode recorrer. São pessoas que você concede o privilégio de conhecer suas vulnerabilidades e pedir ajuda. Não é qualquer pessoa, mas você precisa ter essas pessoas, são referências para você. E às vezes é o profissional médico, é o profissional psicólogo. Quer dizer, essa pessoa ele precisa estar acessível minimamente a você para você recorrer a ela. Esse é o ponto. Eu sinto muito mais segurança de dar alta para o paciente que tem uma rede de apoio. Sim. Porque tudo bem por um período eu ser a rede de apoio dele, mas eu sempre falo, meu trabalho é você não precisar mais de mim. Então você precisa, e eu encorajo ao longo do processo, ele construir a rede de apoio. Geralmente eles não gostam muito, não. Né? É engraçado que tem uns pacientes que você vai criando vínculo, né? Nesse processo, e você vê que ele está melhorando, você fica satisfeito com o seu trabalho, fica satisfeito com ele melhorando. E eu falo que os pacientes que às vezes eu crio vínculo, eu falei, putz, eu queria tanto que você voltasse todo mês, mas você tá bem, não precisa, né? Então aí você já começa. O coração às vezes fica apertado de dar alta também. A gente fica feliz. Mas fala, poxa, essa pessoa é tão legal. Mas também, voltando um pouquinho, você falou na alimentação, né? Existe o segundo local que a gente mais tem neurônios fora do cérebro, né? Então, primeiro é o cérebro e a coluna vertebral, né? O sistema nervoso central. Depois do sistema nervoso central é o intestino. Então, uma alimentação saudável, um intestino bem regulado, alimentos que não te fazem mal, né, evitar esses alimentos, manter ali o máximo possível de uma alimentação regrada, ela também é terapêutico para a ansiedade. Isso. E é interessante porque uma rotina regulada ajuda muito o paciente com ansiedade porque ele tem previsibilidade. Também. Isso também. O mesmo horário aí na academia, ter alimentação organizada, tudo isso ajuda bastante também. Sem dúvida. Bem, mas também tem algumas técnicas que você pode usar para lidar com a crise em específico. Uma delas é o grounding, né, Mariana? Então, grounding 5, 4, 3, 2, 1. Isso. É o grounding ou a técnica de ancoragem. Nós temos lá no protocolo Serenidade a gravação com a Marina fazendo essa técnica bem interessante mesmo, eficaz. Então, no momento da crise, geralmente a primeira coisa são as técnicas comportamentais. Perfeito. Porque você vai ter muita dificuldade de gerenciar os seus pensamentos nesse momento. Então, eu preciso primeiro que você diminua a intensidade emocional para daí depois você conseguir fazer os questionamentos. Então, ou é a respiração ou o grounding. O grounding você vai ativar todos os seus sentidos para tirar o foco do pensamento. 5 coisas que você pode ver, 4 coisas que você pode tocar, 3 coisas que você pode ouvir, 2 coisas que você pode sentir o cheiro e 1 que você pode sentir o sabor. Se não tiver esse número, você pode lembrar dessas coisas que vai ativar partes parecidas do cérebro e vai cumprir. Então, buscar isso no ambiente, né? No ambiente que você está ali, você vai buscar essas coisas. Você vai sentar e você vai fazer essa técnica. Outra técnica que eles colocam mesmo é o sentar. Então, poxa, tô tonto, tô de pé e comecei a ter a crise. Senta. Primeiro passo, senta. Porque realmente a pessoa que está em crise, ela pode hiperventilar e desmaiar. Isso. Então, o primeiro passo, senta. E depois, aí você vai fazer as técnicas. Outra técnica é o relaxamento. Então, tem o relaxamento, e tem lá na plataforma, né? Também. Não é só
você relaxar, vou ficar aqui relaxando. Não é só isso. Existe um método. E tem áudios na plataforma para te ajudar a fazer o relaxamento. Isso mesmo. Inclusive, eles colocam até nomes de relaxamentos específicos. Outra técnica é a respiração. A respiração tem um asteriscozinho, né? Por quê? Pessoas com sensação de dispneia podem se sentir mais ansiosas em fazer a técnica. O que é dispneia? Com a sensação de falta de ar. Dificuldade para respirar. Dificuldade para respirar, de que o ar não está entrando, ou que você não está respirando até o final. Pessoas que têm asma podem se sentir mais desconfortáveis com essa técnica. Então, se você se sente desconfortável, não faça. Mas pode ajudar muito. Muito bom a sua colocação. Essa semana atendi uma paciente em crise de pânico. E eu tentei fazer com ela a técnica de respiração, ela não conseguia. Eu pedia para ela, prende a respiração. Ela não conseguia. Frustrada e aí piora a crise. Isso. E aí eu fiz a técnica de relaxamento, tá? E aí nessa situação a crise é autolimitada na intensidade e na duração, ela vai passar. E aí depois de alguns minutos no próprio consultório, ela passou pela crise, a minha presença ali ajudou. Então, como você falou, paciente sentada, com apoio, inclusive físico mesmo, né? Isso dá segurança para a paciente, mas de fato ela não conseguia fazer a técnica de respiração. Então a gente precisa também ter essa compreensão do momento de fazer. Muito interessante fazer antes, descer degraus de ansiedade. Eu costumo explicar para os meus pacientes assim: vamos descer degraus de ansiedade, diminuir, para você ficar mais longe da crise com a técnica de respiração. E a de respiração é uma técnica que exige treino. Sim. Então ela precisa ser feita, por isso que às vezes, dependendo do paciente, eu falo, faça todos os dias, uma vez por dia. Eu gosto de falar para fazer antes de dormir, porque já dá aquela relaxadinha para dormir. Né? E aí você consegue fazer no momento da crise. O mindfulness também é uma outra técnica. O mindfulness eu também gosto. A mesma coisa. Faça todos os dias, aprenda a lidar, porque no momento o pensamento vai estar muito acelerado, então é difícil, para no momento você conseguir. E o mindfulness, a ideia não é não pensar em nada, mas você ancora a sua atenção geralmente na respiração, o pensamento vai e você traz de volta. Então, também é um treino. Sim. Eu costumo brincar com os pacientes que esse ano é ano de Copa do Mundo, né? Com certeza, a equipe que vai ganhar, ela treinou antes. Sim. É verdade. E muito bem, né? E muito bem treinado, até porque chegou nas finais. Isso. Então, se você não treinar, você não vai chegar na final, e a final do campeonato é uma crise mesmo de pânico. Então, você conseguir fazer uma meditação bem feita durante a crise, você ganhou a Copa do Mundo. Sim. Bom exemplo. Essas técnicas todas, e mais algumas, tem a técnica do amuleto, tem a técnica do gelo, então tem as técnicas sensoriais, então você pega só um pedacinho do grounding e talvez seja mais fácil de começar por aí. Mas essas técnicas, o que eu fiz? Deixei compiladas em um PDF. Que legal. Um e-book que você pode ter acesso gratuito. Esse e-book está na plataforma, mas ele vai estar gratuito nesse episódio em específico. Então, esse é o presente. Vai lá no link da descrição e você vai ter esse presente quem chegou até o final consegue acessar aí. O e-book. O e-book com essas técnicas. Então, quero ler um pouquinho mais de como que é a técnica do grounding para eu tentar executar. Tá lá, passo a passo para você. Então, já que a gente deixou esse presente, vamos pedir para as pessoas se inscreverem. Aí é o nosso presente. Deixarem seu like. Se você estiver no Spotify, segue a gente, dá 5 estrelas. Ajuda muito. A nossa ideia é que essa informação chegue para mais pessoas, para ajudar cada vez mais pessoas, porque a gente acredita que informação em saúde salva vidas. Com certeza. Bem, então hoje, Dr. Carlos, quer fazer suas considerações finais? Não, é uma alegria ter essa conversa com vocês. Eu sempre falo que eu aprendo muito com vocês. Eu saio daqui hoje, nesse episódio, com mais informações trazidas por vocês. Feliz e grato pela participação das pessoas que nos ouvem, nos assistem. Esse é o nosso propósito. Que bom que você está conosco e nós queremos criar esse movimento de saúde, qualidade de vida e bem-estar. Marina, suas considerações finais? Então, vou fazer uma recapitulação. Primeiro, tratamento para ansiedade, terapia.
Esse é o padrão ouro. Segundo ponto, que está na descrição, então, desse vídeo. Bastante coisa Bastante hoje. coisa. Tem o link da Delabito, que é a nossa parceira, com o cupom Entrecostas, para vocês terem desconto. Segundo, protocolo Serenidade. Se você quiser entrar, adquirir o protocolo, tá lá o link também. Segundo, terceiro, e-book. E-book. Com as técnicas. E-book gratuito para vocês que acompanharam esse episódio. Tá lá também o link das nossas redes sociais. Perfeito. Muito bom. E então hoje a ansiedade esteve entre costas parte 2. Muito Isso aí. bom. Show.